Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para apresentar um curso para vocês. Esse curso chama Walk Talker, entendeu? Eu fiz a minha metodologia e o curso tem o trabalho de workbook. Meu nome é Sandra, sou pós-graduada em gerontologia, graduada em ciência da felicidade. Sou psicanalista e terapeuta. Tenho uma parceira de negócios chamada Rosângela. Ela é graduada em TI, entendeu? Então, a gente vai estudar primeiro os parentescos biológicos na linha da reta ascendente. O que vem ser a mãe? A genitora, a pessoa do sexo feminino ou animal fêmea que deu à luz no parto após a gestação. O pai, o genitor, pessoas do sexo masculino ou animal macho que fornece o código genético semente para a realização de uma gestação. Avó ou vô, mãe ou mãe do meu pai. Avó ou vô, pai da mãe ou pai do meu pai. Avó ou vô, pai da mãe ou pai do pai. Bisavô, mãe da avó ou do avô. Bisavô, pai da avó, pai do avô. Trisavô, tribisavô, mãe do bisavô, de uma bisavó e de mãe de um bisavô. Trisavô, tribisavô e aí por diante. Tetravô, pentavô, entendeu? Que dá o tetravô. Eu fui fazer uma lista muito grande daquilo que tem no acolhimento da sua genealogia, entendeu? De onde você vem. Aí tem os primos, tem o primo de primeiro, segundo e terceiro grau, tem os tios, aí vem sua mãe, seus irmãos, seu padrasto, madrasta, e assim vai. A rota da companhia da formação completa de Walker Talker com a base familiar. Workbook, caderno de trabalho. Por que Ecos é a melhor escolha? Estrutura. Pessoal, Ecos é um acrônimo. Ecos é escuta, conexão e orientação. Sabedoria. Fornece a estrutura didática clara, que é uma essência para o workbook. Homenagem é a metáfora. A palavra ecos representa perfeitamente a voz que fica na presença da memória da sua mãe, que serve como base de acolhimento do curso. Autoridade, sabedoria. O termo sabedoria, no final, que se conecta diretamente com experiências no legado do seu pai aposentado. Senhor, é assim, pessoal. Quando eu quis fazer o Walk Talker, e muito se fala na escutativa, escutar o idoso, e o que a gente lê por aí afora só é escutativa. Eu fiz o meu curso embasado na morte da minha mãe, como meu pai se comporta, com os meus irmãos, meus sobrinhos, e montei uma metodologia da minha forma de pensar. Entendeu? Como eu atendo eu sou psicanalista, sou terapeuta, sou cientista da felicidade, tenho pós em psicologia positiva, entendeu? Eu tenho muita formação que me dá sabedoria para montar um curso de Walker. O primeiro curso que eu montei não foi muito bom porque eu não tinha muito conhecimento sobre atendimento de pacientes. Quando você passa a entender o que é a vida de um ser humano que precisa de você para desenvolver alguma coisa na vida dele, você faz de tudo por ele. Então, o acrônimo
O ecos é escuta. Você pode escutar uma pessoa, sabe? Você pode escutar tudo o que ela tem a dizer. E muitas vezes ela vai pensar assim: o que ela vai pensar de mim? A gente não tem que pensar nada. A gente só tem que escutar, criar conexão com aquela pessoa que você está falando, sabe? Orientar, mostrar o caminho certo para ela, ter muita sabedoria para entender aquilo que ela te diz. A própria Bíblia nos ensina que os princípios, o dom é o princípio da sabedoria, né? Te dá o domínio próprio, a inteligência, a capacidade, a estratégia para você viver uma vida de bondade. Homenagem. Quando eu quis criar o curso, eu pensei na minha mãe, entendeu? Como ela se foi, o porquê ela se foi e como ficou a família. Autoridade, né? Meu pai, minha mãe se foi, ele ficou conosco. Quem faz comida de domingo é ele, quem faz comida da semana é ele, quem, quem faz compra é ele. Então ele tomou o lugar de minha mãe. Lógico que a gente não perdeu a conexão com a minha família, entendeu? Ecos, workbook, a escuta ativa. Escuta, conexão, orientação e sabedoria. Título: Ecos, voz que acolhe, o seu guia prático para o Walker Talker. O Workbook Ecos não é apenas um caderno de exercício, ele é um diário de campo e a sua bússola afetiva, nascido de a intenção de honrar a memória e a sabedoria que inspira o método e a frequência da casa. Ecos é uma prova de que a verdadeira companhia estruturada, este workbook guiará cada pilar da nossa metodologia, garantindo a você que transforme a teoria em prática profissional sensível. Então, você vai ser guiada por mim para você entender como atender uma pessoa. Se você não tem experiência com atendimento, você vai ter que aprender, porque eu posso dar uma orientação de como você atende um paciente. Nesse curso, você vai entender o que fazer se ele entrar em pranto, se ele se derreter, se ele falar muito e você não saber responder, porque muitas vezes, gente, a pessoa, ela quer falar, ela tem memórias do passado. Se ela for depressiva, se você não saber tratar, você vai desorientar essa pessoa, entendeu? O mapa mental. A primeira etapa, diferenças de cuidado e companhia. A importância de ser um ombro amigo e não cuidador técnico. Não pode ser cuidador a pessoa que vai atender uma pessoa. A minha visão, para ser um ombro amigo, você vai caminhar com ele, você vai criar uma conexão junto com ele, você vai mostrar o caminho que você deve andar com ele. Se você achar que você vai ser um amigo, companheiro, numa situação, vou explicar. O walkie-talkie, ele pode caminhar junto, andar, passear, conversar. Será que você não vai ter uma história para contar com o seu amigo? Porque muita gente está parada pensando que o walker não pode passear com o seu acolhido, com o seu assistido. Porque vocês podem passear, pode ter uma conversa por WhatsApp, pode ter uma comunidade de walker, pode ter tudo o que vocês imaginam.
O poder da escuta ativa, técnicas, essências para ouvir o julgamento, sem julgamento, focando a atenção total na outra pessoa. Gente, atender uma pessoa é muito sério o que você vai fazer. Você vai atender uma pessoa. E quando você atende, você escuta, tem uma escuta ativa. Você tem que ter sabedoria para colocar aquelas coisas na sua frente. Ter estratégia, ter entendimento daquilo que você vai fazer e pedir para que as coisas comecem a acontecer. Porque um atendimento tem que ter começo, meio e fim. Você vai começar a atender uma pessoa que muitas vezes ela só quer uma companhia, mas muitas vezes ela quer uma conversa, ela quer um ombro amigo, ela quer entender o porquê, o que está acontecendo na vida dela. E muitas vezes uma conversa, a solidão que acontece na vida das pessoas pode fazer com que você dê um rumo, uma boa trajetória. Na terceira etapa, a jornada da vida compreende em fases da vida a velhice e o valor da história da pessoa. Não tem mais nada importante em que uma pessoa tem uma história de vida para contar. Sabe, ela estudou, ela tem uma história quando ela estudou. Ela tem quando ela se formou na faculdade, quando ela namorou, quando ela casou, na vida da igreja, na vida do trabalho. Você pode ter um monte de conversa e fazer uma jornada nessa conversa. Planilhar a sua conversa. Então, você tem que ter toda a estratégia para você vencer essa etapa, entendeu? Estrutura de linguagem. O que encontrará no Ecos? E escuta profunda. Exercícios práticos de autorreflexão, mapas mentais para treinar a sua escutativa, indo além das palavras baseada no pilar da sabedoria. C. Conexão afetiva, fichas de resgate de memória, guias para lidar com a saudade e o luto, transformando perda, história honrada, coração do pilar da empatia. O. De orientação e diálogo, protocolo e modelo de perguntas abertas, incluindo quadrante de conversas para que você nunca fique sem assunto. Sempre encontre frequência certa. Foco pilar, diálogo. Olha, você sabe quebrar o gelo de alguma coisa? Essa orientação de diálogo, protocolo, uma conversa, uma escuta. Tudo isso é muito importante, gente. Não pode perder o fio da meada. S. Sabedoria profissional. Sessões de orquetório para o planejamento de encontro, modelos de relatório de bem-estar para profissionalizar a comunicação com as famílias, aplicação ética do pilar da ação. Então, a sessão de orquetório para planejar os encontros e modelos de relatório de bem-estar. Pessoal, eu vou preparar um relatório para vocês na aula ao vivo. A gente vai ter, vocês vão assistir esse curso, né, que é uma masterclass, e vocês vão ver que tem muita coisa para ser colocada. É um curso de verdade. A gente oferece esse curso, essa masterclass, para você entender de verdade o que a gente quer passar e como a gente quer atender os nossos idosos. Entendeu? Se você quiser fazer uma mentoria, fazer o curso, estruturar o seu negócio, é comigo mesmo, tá bom? Módulo 2, coração da conexão à memória da mãe. Sim, pessoal, quando eu fiz o meu curso, foi baseado na minha família e baseado nas famílias, porque muitos idosos
perdem os seus entes queridos. Este módulo emociona, ele utiliza a beleza e as boas memórias que seu pai tem da sua mãe falecida, com chave de criar laços de empatia com o idoso. Você tem empatia? Você tem tudo. Tó- Tópicos, chave, homenagem, foco familiar, resgate afetivo, como incentivar e valorizar a memória do outro. A memória da mãe com a força que conecta corações, lidando a ausência e a saudade. Técnicas de acolher a dor e a solidão. Transformação e saudade em afeto e honra. Lições tiradas da história de vocês. Criando pontes emocionais, como usar projetos, fotos, músicas e iniciar conversas profundas e significativas. Pessoal, objeto. Você sabe o que é contar história e fazer um objeto, mostrar o objeto para a pessoa? Você vai mexer no cognitivo dessa pessoa, no entendimento dela. Entendeu? Eu fiz um curso de contador de história pelo Senac, em que, em que minha cobra chamava Snake Snake. E foi muito engraçado. E às vezes eu coloco nos meus atendimentos ao cliente coisas que eles nem estão pensando e fica um clima muito bom entre eu e o paciente. Introduzo coisas que ele nem imagina o que está acontecendo, entendeu? E muitas vezes eu tenho êxito naquilo que eu proponho. Empatia genuína, como se colocar no lugar do outro, reconhecendo a individualidade de cada história. Cada pessoa tem uma história diferente para contar e você vai guardar 7 chaves essas pessoas. Você pode formar um network entre os seus idosos e fazer uma comunicação entre os idosos, fazer uma rede de network, entendeu? Porque se você já é terapeuta e você precisa só de saber como mexe com a Walker, porque, gente, para falar a verdade, muita gente colocou o curso de Walker Talker, não foi um curso, foi um guia para colocar como é que fazia e tal. Porém, eu falei assim: isso não pode ficar assim. Eu vou lançar um curso em que as pessoas vão ser atendidas, entendeu? No módulo um nome baseado nos quatro ou trio. Aqui está o framework no nome com base na sua estrutura familiar. Focando o pai, a base da experiência, e os 3 filhos, continuidade e aplicação. A minha família, pessoal, tem 4 pessoas, sendo 3 sobrinhos, entendeu? Que moram comigo. E o meu irmão que é casado, e a minha irmã que é casada, e mora eu, meu pai, e eu tenho 3 irmãos. E então, ficou os 4, sabe? Da minha família. Nome baseado, 4, trio, a missão, o pilar da escuta ativa, os 4 pilares da escuta ativa, o método dos 4 da quarta voz, a trincheira da companhia. Nome Walker Talker, a ferramenta, mapa da rota de pilares, frequência da sintonia e diário de bordo da família. Gente, a gente tem tanta coisa para estudar aqui nesse curso. Eu vou explicar para vocês o que é uma rota de pilares, mapa de rota de pilares, frequências de sintonia e diário de bordo da família. Lá no curso, eu vou vender o mapa de rota de pilares, a frequência da sintonia e o diário de bordo da família. Aqui eu só estou dando uma introdução naquilo que você vai aprender, entendeu?
Significado e estrutura familiar. O pai é a base. O primeiro pilar é os três filhos. A filha são os pilares que sustentam o método de escuta e acolhimento. Sugere comunicação eficaz. O curso Quarta Voz pode ser a memória da mãe e guia conversas de pai e filho. Trincheira, três filhos. Remete à força da união enquanto o pai é a retaguarda da estratégia. Pessoal, quem quiser montar um workbook baseado na sua família ou baseado no seu atendimento, no seu assistido, né? Porque o walk talk é assistido, não é paciente. Mas se você for terapeuta, é o paciente. Eu monto uma trajetória para você e isso seria parte, tá bom? E você, assim, no curso você vai ter toda a estratégia, mas se você precisar de um conhecimento a mais, eu estou à disposição. Nome baseado, legado e caminho. Este nome forçam experiências do seu pai e a transmissão desse conhecimento para os filhos. Estrutura. Destacando homenagem. Seu pai é a experiência e a sua mãe é a memória de afeto. Nome do curso: foco na homenagem, frequência da casa, o método Walker Talker e legado de conexão, nome do workbook, foco na família e estrutura e quaternário de conversa. Quaternário, pessoal, de conversa. Meu quaternário é a minha família. A família de vocês vai ter um quaternário. Pode ser um duodenário, pode ser triodenário, entendeu? Explicação do nome. O quaternário significa a união de quatro partes, no seu caso, o pai sapiência e as duas filhas empatia e cuidado, e o filho estratégia e ação de todos trabalhando no mesmo fim. O método, o método Talker do legado de conexão afetiva. O público-alvo, pessoas que desejam atuar como acompanhantes de idoso, focando na escuta ativa e conversação e valorização da história. Você tem que entender que você vai acompanhar o seu idoso. Se você tem já experiência com uma escuta ativa, isso chama escutatória, entendeu? Escutatória. O psicólogo, o psicanalista tem que ter uma escutatória de verdade, entendeu? O legado à base do walkie talkie. Profissão 3.2. Estrutura talento baseado na experiência do pai com caminhante experiente. Agora compartilhe o seu legado. Pois é. O seu pai tem uma história, o Walker tem uma história, a sua família tem uma história, todo mundo tem uma história. Todo mundo, pessoal. Vamos aprender a sair do totalmente zero. Diferença entre cuidado e companhia. A importância de ser o ombro amigo e não um cuidador técnico. Eita, pessoal. O cuidador de idoso não é um ombro amigo. O cuidador de idoso é cuidador de idoso que dá cuidados ao idoso, sabe? E você é um ombro amigo, uma pessoa que ele pode contar, entendeu? Que não vai tratar dele como doente, de verdade, entendeu? Poder da escuta ativa, técnicas essenciais para ouvir sem julgamento, focando na atenção total na outra pessoa. Jornada da vida. A jornada da vida compreende a fase da vida, a velhice e o valor da história pessoal. Pessoal, vocês entenderam o que eu pedi? O poder da escuta ativa é uma técnica. Qual o poder que tem de uma escuta para você?
Porque às vezes a pessoa está falando e você não está entendendo que ela está se comunicando com você, você não está nem aí para ela. Mas quando isso se torna corriqueiro, você tem que prestar atenção, sabe? Porque você escutar o que uma pessoa tá falando com você é muito importante. A jornada da vida de uma pessoa é muito importante, porque muitas das vezes ela cria conexão com você e a jornada da vida dela é o que ela mostra para você de verdade. É o que ela tem de mais importante na vida dela para mostrar. Porque muitas vezes um idoso tem vergonha de contar a história, porque muitas vezes ele pensa que você vai contar a história dele para dele, entendeu? Por isso existe a ética. Módulo 2. Coração da conexão à memória da mãe. Este módulo emocional, ele utiliza a beleza das boas memórias de seu pai, tendo a sua mãe falecida com chave para criar laços de empatia com o idoso. Pessoal, aqui é muito pessoal. Eu coloquei a minha família, os meus pais, a minha mãe falecida. Porém, na sua família, o idoso que você vai tratar e você vai ver o que falta na conexão. Se há uma conexão com o filho, se o filho foi viajar, se o filho está estudando fora, se o filho não dá atenção. Você tem que ver tudo isso, tá bom? E trazer à memória dele as coisas boas. Tópico-chave: um resgate afetivo, homenagem, foco familiar. Como incentivar e valorizar a memória do outro? A memória da mãe como uma força de conectar corações. Eita, nós! A mãe é tão especial na vida da gente, né, pessoal? Ela é a primeira pessoa que fica com a gente, que coloca na escola, que você conta tudo. Sabe, homenagear aquela pessoa que você tanto ama de verdade, que você cria conexão com ela e traz laços de ternura. Isso é maravilhoso. O meu curso baseia na família, entendeu? E nos seus ascendentes. Lidando com ausência e saudade. Técnicas de acolher a dor e a solidão, transformando a saudade, afeto e honra. Lições tiradas da história de vocês. Quais são as lições que você pode tirar da vida de um idoso? Quais as lições que você pode tirar da sua vida? O que você pode passar para frente que você acha de tão especial, de tão duradouro na sua vida? Qual a essência de uma família? Qual a essência de uma história? O que se conecta de verdade? Qual a profundidade que ela tem entre si, entendeu? Criando pontes emocionais. Como usar objetos, fotos, música e iniciar a conversa profundo significado. Objetos. Você pode usar o quebra-cabeça. Você pode trazer um sino tibetano. Eu não sei se você procura no YouTube sino tibetano e faz uma aplicação de mindfulness, uma atenção plena, uma meditação, objetos. Se você é terapeuta, você vai ter objetos para fazer, entendeu? As fotos antigas do seu analisando, quer dizer, do seu assistido. E as músicas, pessoal, você pode conectar essa pessoa com os anos 80, a idade dele que ele escutava Dorinha Durval, essas pessoas todas, Milton Nascimento. As histórias delas são muito importantes e muito profunda e significativa, entendeu? Empatia genuína. Como se colocar no lugar do outro, reconhecendo individualidade e cada história. Empatia é o que fala de verdade. É o conhecimento e estratégia, memória daquilo que você faz. Sabedoria, sabe? Quanto mais a conversa ser genuína,
ter uma profundidade, sabe? Aquilo que é tão bom, tão maravilhoso, tão esplêndido, é o que faz ser empático. Uma pessoa genuína, eu posso falar uma pessoa genuína? Genuína é um laço genuíno que é Deus. É o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa verdade, essa empatia tem que delegar a essa pessoa um amor trino e verdadeiro. Diálogo, propósito, as duas filhas e um filho. Este módulo foca na habilidade prática, na hora, a ação, usando quatro perspectivas da família: pai, mais três filhos e filhas, como caminhos para diferentes situações, protocolo de início de conversa, como quebrar o gelo e estabelecer um canal de confiança, a frequência do walkie-talkie. Pessoal, aqui mora a chave. Quebrar o gelo. Vocês já ouviram falar em rapport, como quebrar o rapport com uma pessoa? Porque muitas vezes ela não vai mostrar nada, mas você pode quebrar o gelo colocando uma música. Uma música. Você pergunta para ele assim: o que você gosta? Já começa assim. Então, o que você gosta? Você gosta de música? Vamos ouvir uma música? Você vai trazer o início de uma conversa. Gestão do silêncio. Quando falar, principalmente quando apenas estar presente. Comunicação não verbal, linguagem corporal, como transmitir o acolhimento, corpo e olhar, perspectiva do cuidado e afeto. Mapeando interesses, técnicas de descobrir e alimentar os hobbies, paixões do idoso. A perspectiva e estratégia de ação. Pois é, pessoal. Pois é. Tudo o que eu falei está embasado na gestão do silêncio, na comunicação não verbal. Sabe, é uma estratégia para você fazer uma boa gestão, para você ter uma técnica de fazer, de mostrar os hobbies, as oportunidades que ele pode ter. Uma pessoa pode ter o hobby de jogar golfe. Não sei se vocês vão encontrar uma pessoa que gosta de jogar golfe. Não sei se você vai gostar se você vai encontrar um idoso que joga xadrez. E se ele pedir para você jogar xadrez? O que você vai fazer? Você vai negar? Não, você não vai negar. Você vai se colocar no lugar dele e vai jogar o xadrez. Se você falar para ele assim, e se esse idoso, ele quer falar da Bíblia com você, você vai falar assim, meu Deus, vou ter que escutar a Bíblia. E se você não é evangélico, escuta, pessoal. Faça tudo o que tiver no seu alcance, porque as coisas têm um tempo e as observações são as melhores, entendeu? Quaternário de companhia. Vocês, a profissão. Este módulo é aplicado na transformação e experiência de um método profissional e sustentável, workbook de trabalho. Tópico-chave: homenagem e foco familiar. Método, seu método de acompanhamento. Como os alunos devem criar o próprio quaternário, modelo de atendimento e quatro pilares de membros da sua família. Ética e limite. Entendendo o papel de Walker, Talker e as fronteiras com a família do idoso. Pessoal, se você ganhar o idoso, você ganha a família. Seja assim. Quando eu falo um quaternário de companhia, que é o meu modelo de negócio, o meu modelo de negócio é um quaternário de companhia. O seu pode ser um duodenário. Na sua família pode ter duas pessoas. Mas no caso, eu foquei na minha família. Como você vai montar um projeto para você vai ver quantas pessoas tem na família. E aí você vai montar um septuagenário de conversa, de companhia, da companhia. E você vai estruturando o seu negócio.
transformando o afeto em negócio. Como cobrar e prospectar clientes e construir carreira de sucesso e propósito. O workbook em ação. Uso prático do quaternário de companhia, seu workbook para planejar encontros e registrar conversas e avaliar conexões. Seu workbook, o quaternário de companhia, será a ferramenta onde seus alunos registrarão os próprios legados de vozes, aplicando protocolos de conversas baseados na metodologia familiar. Entendeu? Tudo o que eu disse para você. Protocolo de conversa baseada na sua metodologia familiar. Na minha metodologia, você vai montar um protocolo da família que você vai atender. E você vai ter. Eu estou pensando em fazer aulas ao vivo e montar a metodologia nas pessoas que vocês vão atender. Entendeu? Estrutura do workbook quaternário de companhia. A primeira sessão, legado, reflexão base, ligação, ligada a módulo 1, o curso é experiência e sabedoria do pai. Objetivo, estabelecer a ética pessoal e a motivação é a base da companhia do conhecimento do aluno. Estabelecer a ética pessoal, a motivação e a base do conhecimento do aluno. Pessoal, se você já tem conhecimento de atendimento, é bom vocês colocarem em prática, entendeu? Agora, se você não tem experiência de atendimento, eu posso montar um atendimento para você, posso fazer uma coisa para vocês terem em aula, como atender o seu próprio cliente. Tipo de trabalho, exemplo de atividade, questionário inicial. Qual é o seu legado de voz? Que história de vida pessoas preparam para escutar o outro? Definição de papel. Defina as suas próprias palavras a diferença entre walkie-talker e cuidador. Qual o seu limite de atuação? Análise da escuta. Eita, querido, eu coloquei análise aqui porque eu sou analista, eu sou psicanalista, eu faço análise, entendeu? Porém, eu achei muito interessante fazer análise da escuta. É um exercício que ouça uma conversa alheia por 5 minutos sem intervir e anote o que foi dito e o que não foi dito. Sabe como que você faz isso? Você conecta um Word do Google e faz com que o Google ele anote toda aquela conversa no Word, entendeu? Aí você pode tirar tudo o que ele disse e aí o que não foi dito, você vai perguntar a ele, entendeu? Porque você anotando tudo que você tem, você vai se encontrar com dificuldade. E tem essa ferramenta no Google, entendeu? Plano da sabedoria. Liste 3 peças de sabedoria que você recebeu da pessoa idosa. E como você as honra. Sabedoria. Que tipo de sabedoria você viu naquela conversa? Quais os 3 tipos que você pode focar e que você vai analisar, entendeu? Frequência de coração e memória e empatia. Ligado no módulo 2, a memória, afeto e a mãe. Desenvolver atividade e resgatar a memória de forma gentil e acolher a emoção do idoso. Gente, muitas vezes não é uma morte, é alguma coisa que está afetando a memória daquele idoso, entendeu? Tipos de trabalho, exemplo de atividade. Fichas de resgate afetivo. Ficha para planejar o uso de objeto.
foto, música, livro, para iniciar a conversa sobre o passado do idoso. Gente, vocês querem mexer com o passado do idoso, tadinho dele, né, pessoal? Mexer com a vida de uma pessoa, você pode mexer muito no íntimo dele, ver as fotos antigas, músicas que ele gosta, o livro, sabe? Ter uma escuta empática. Roteiro de acolhimento à saudade. Crie 3 frases que demonstrem empatia e acolhimento quando o idoso mencionar um ente querido falecido. O meu exemplo é minha mãe. Mas aí você vai colocar a mãe dele, o irmão dele, o pai dele, os filhos dele, ou alguém que faleceu, tá bom? Diário de encontro. Registro, espaço para um aluno registrar a emoção dominante de um encontro com memórias foi trabalhado. Alegria ao falar da infância, tristeza ao falar da perda. Pois é, pessoal, isso é muito importante. Reflexão sobre o silêncio. Descreva a situação onde o idoso ficou em silêncio, como você usou a sua presença para preencher esse momento sem falar. É difícil esse tempo, hein, pessoal? Ficar em silêncio. Porque muitas vezes a pessoa precisa de pensar e precisa de ter uma reflexão sobre esse silêncio. E aí você pode perguntar: qual é o motivo do silêncio? O que você resgatou da sua memória no silêncio? Entendeu? Você pode fazer isso. Protocolo da conversa, diálogo de ação. Ligado ao módulo 3, o curso Duas Filhas e um Filho, Perspecção de Ação e Cuidado. Objetivo: oferecer a ferramenta estruturada e conduzir o diálogo em diferentes cenários. Quando a gente fala diferentes cenários, é assim, você pode fazer pelo Zoom, pelo, pelo WhatsApp, né? Ou caminhar com ele. Se você quiser fazer isso, você pode. Você pode fazer tudo que for ao seu alcance, entendeu? Tipos de trabalho. Exemplo de atividade. Modelo de perguntas abertas. Listas de perguntas que enviam respostas sim ou não. Em vez de você gostava da profissão, pergunte: o que você fez para escolher essa profissão e como era esse seu dia de trabalho? Eita, gente, vai sair uma história muito grande aqui. Quadrante do top. Ferramenta: dividir o quadro de planejar quatro tópicos diferentes para o próximo encontro. Primeiro, passado. Segundo, presente. Terceiro, emoção. E quarto, prático. O plano de encontro, o roteiro, é o modelo do aluno para aprender cada sessão, definindo o objetivo e o tempo. Plano B para a conversa que não flua. Análise pós-sessão. Das 3 habilidades de walk talk, o que você usou? Qual mais eficaz e por quê? O que você faria de diferente no próximo encontro? Pessoal, uma sessão é muito importante. O que você não usou, você vai estudar. Não só tem internet. Se você já atende cliente, você vai estudar para a próxima sessão que seja magnífica, entendeu? Quaternário em ação, profissionalização e crescimento, ligado ao módulo 4, carreira e estrutura profissional. O objetivo: transformar o aprendizado em modelo de negócio ético e sustentável. Tem que ser ético e tem que ser sustentável. Tem que sustentar esse serviço. Tipos de trabalho e exemplo de atividade. Apresentação profissional. Crie um pequeno texto. Pitch. Você sabe o que é um pitch? É você se mostrar à venda rápida, em 30 segundos, se você tem que falar de você.
Tabela de tarifação. Espaço calcular a faixa de preço na hora de considerando custo, tempo e deslocamento e o valor da experiência. 3. Parágrafos para apresentar os seus serviços de walk and talk, destacando o valor da escuta afetiva, sua metodologia. Criação quaternário de pessoa. Defina a sua força como walk and talk, experiências de história, paciência, bom humor, organização para usar a marca pessoal. Plano ético. O que fazer se um idoso fizer confidência sobre os problemas de saúde ou familiar? Defina o protocolo de comunicação familiar. O nome quaternário de conversa é excelente e muito forte para o workbook, ou até mesmo que o substituto da sua metodologia. Ele funciona. O único não é um termo comum que torna memorável, transmite estrutura e sugere que há um método composto por quatro partes essenciais. Homenageia o terceiro, fazer referência diferente à estrutura da sua família, pai, mais duas filhas e um filho, como usar o conceito quaternário de companhia para maximizar o impacto, para definir claramente o que representa cada um dos quatro elementos, pilares dentro da metodologia Walk and Talk, conectando diretamente com a sua família. A nossa metodologia. Pilar do quaternário, representação familiar, habilidade focada no curso. Pilar, sabedoria. O seu pai é apresentado, o fundamento. A pessoa que você vai aprender, a sabedoria dele. Experiência na escuta profunda. O valor de silenciar e para aprender com a vida do outro. Pilar 2. Empatia, cuidado afetivo, a sua mãe memória, uma das filhas. Conexão emocional, resgatar a história e acolher a saudade, o foco da sua memória. Né, pessoal? Pilar 3. Diálogo e comunicação. Outra filha. Comunicação ativa, gentil, técnicas de conduzir a conversa e garantir a sintonia e a frequência. Pilar 4. A profissão. Filho, a estratégia de planejamento de transformar o afeto de carreira, ética e estrutura. A parte prática do walk and talk. A frequência da casa do método de walk and talk. Ao se inscrever, você pode receber um kit completo para dominar a metodologia, o quaternário de companhia para iniciar a atuação de walk and talk. Item descrito na conexão quaternária. Walk and Talker, o quaternário da companhia, é um guia prático de exercício de reflexão de modelo de roteiros de conversa. Módulo 1 e 3, sabedoria no diálogo. Pessoal, ainda vou estudar se eu vou colocar 40 horas, entendeu? Na metodologia de Walker, pela Psicopé Feminina Educação. 3. O caderno de fichas de memória. 4. Guia rápido de protocolo ético. Um e-book essencial para com limites profissionais e orientações de sigilo de protocolo, comunicação da família e módulo em ação. Planilha de precificação, ferramenta prática para auxiliar a organização financeira e o cálculo de custo por hora e gestão profissional da sua carreira. Acesso à comunicação exclusiva, grupo de troca de experiência, network e suporte às famílias de fundadora do quaternário. Pai e duas filhas e um filho. Termo walkatório
combinando com o walkie talkie relatório diário, é perfeita a metodologia quaternária de companhia, pois exige um planejamento e reflexão após cada encontro. Abaixo apresenta o modelo de walkie-talkie do walkie-talkie que você pode usar para cada sessão com o cliente aplicando os princípios dos seus 4 pilares. O walkie-talkie, o quaternário de companhia, é a identificação da preparação e o pilar de ação e diálogo. Aí tem o campo, objetivo e aplicação. Cliente, a data e a hora da sessão, a duração e o planejamento, planejada, o objetivo específico, sessão e o foco no foco de hoje, resgatar a história, a viagem, a acolher a solidão da semana, ferramentas de estímulo que você levará, e o álbum de fotos de música específica no tema de notícia. O quaternário em ação é o pilar de diálogo e de empatia, o roteiro e planejamento, baseado no pilar do diálogo. Utilize o quadrante de conversa para guiar a sessão e garantir o diálogo. Utilize o quadrante de conversa para guiar a sessão e garantir o diálogo, seja risco e variado. Quadrante, o tipo-chave, planejamento e pergunta iniciada antes, anote antes, passado e realizações, afeto e relações, interesses e hobbies, presentes e olhar profundo. Segundo, aplicação de empatia e sabedoria, pilar de empatia, área de foco, detalhe de encontro. Anote a duração ou após o legado da voz. Qual história o cliente contou e revelou uma grande sabedoria ou pontos de virada na vida dele? Abraços de memória. Houve alguma menção à saudade ou perda? Qual a sua resposta, evitando clichês? Linguagem não verbal. Quais os sinais de posturas de expressão? Silêncio, indicação de humor e o nível de conforto do cliente. Minha habilidade mais usada. Qual, qual foi a sua habilidade mais eficaz nessa sessão? Silêncio, pergunta aberta ou humor? Reflexão próxima aos passos. Pilar em ação. Avaliação, notas e conversa. Fluxo de conversas de 1 a 5. É a nota. Impediu e facilitou o fluxo. Objetivo alcançado, sim ou não? Se não, por quê? O porquê disso? O cliente estava muito cansado, o tópico não era interessante, o ponto de atenção. Algum sinal de alerta emocional ou físico que precise de de ser comunicado à família no protocolo ético? Pessoal, muitas vezes você tem que informar a família o que está acontecendo. Porque muitas vezes o cliente está achando que está tudo bem com o seu ente querido, entendeu? Planejamento da próxima sessão. Próximos detalhes. Tópico principal do primeira vez, baseado em que surgiu hoje, em que precisa ser explorado. Nova ferramenta de estímulo que vai levar para despertar nova conversa. Compromisso pessoal. O que você fará diferente na próxima sessão para melhorar a performance? Worketório, estruturação criando o seu consultório walkie-talkie. O pilar da ação marca a presença profissional. Objetivo: definir a identidade visual, o pitch de venda. Tópico: ação e definição à base do legado familiar.
Nome da empresa: Psicofé. É a minha empresa. Fam- Psicofé Feminina. Fundação familiar da sua marca. Slogan: estrutura para encontrar a frequência certa. E o pitch é 30 segundos. Como você resume o valor quaternário de companhia para o seu cliente? Seu consultório virtual e qual será o principal canal de contato profissional? WhatsApp, Business, site, Instagram ou e-mail. O pilar da sabedoria, definição do escopo de experiência. Objetivo: garantir o serviço que seja ético baseado na experiência, evitando burnout. Tópico: de definição, serviço base para o legado familiar. Seu cliente ideal, qual tipo de idoso, família que você está mais preparada para atender? O idoso como demente inicial, idoso com solidão, idoso com transição, baseado na sabedoria e experiência que você carrega, limites éticos. Qual o limite claro para o walkie talker? E ser cuidador ou terapeuta? Proteção e sustentabilidade do seu consultório. Horas de serviço e quantas horas da semana? O que você destinará a esse encontro de remuneração? Definição do seu tempo de sabedoria. O pilar do diálogo. Protocolo de interação com a família. Estabelecer regras claras de comunicação e agendamento maximizando o conflito. Protocolo de atendimento. Protocolo de comunicação. Agenda. Qual o prazo mínimo de cancelamento e reagendamento? Como lidar com a família e tenta mudar o horário do cliente na última hora? A comunicação de rotina. Com qual frequência você enviará relatório de bem-estar usando o orquetório de preenchimento? Semanalmente, a cada 10 sessões. E qual canal exclusivo para o relatório? E-mail e qual canal de urgência? Contrato. O que você pode incluir no contrato para proteger o seu trabalho, escopo, serviço e sigilo? O pilar da empatia. A precificação baseada no valor e afeto. Traduzir o valor emocional quaternário da companhia é uma cobrança justa e empática? Estrutura de preço. Do valor. Justificativa do valor. Qual custo e hora? Qual o custo mínimo por hora, considerando deslocamento, tempo e preparação? Preparado. Base em não desvalorizar a sua hora. Valor afetivo. Qual porcentagem que você indicará a hora para esta devido à metodologia? O quaternário da companhia. Vamos diferenciar a escuta afetiva. O valor da empatia é do método estruturado pacotes de serviço. Criar 3 opções de pacote: básico, completo e premium, para atender às diferentes necessidades da família. Pacote premium inclui o relatório mensal detalhado com aplicação do quaternário. Pilar. A precificação baseada no valor afeto, dividindo os 3 etapas: estrutura de preço, valor quaternário da companhia. Etapa 1. Custo base e custo na experiência do legado. Primeiro, calcule o valor mínimo para cobrir os custos operacionais na hora de experiência. Cálculo e pergunta. Custo estimado por hora. Custo operacional fixo. Incluir internet, telefone, materiais de workbook, gasolina, transporte, dividido ao total mensal pelo número de horas que você trabalhará. O valor de mercado básico. Qual o preço médio de hora acompanhante ou coach em conversação da sua região? Use esse como piso. Custo de legado, a sua experiência. Se você tem 10 anos de carreira, a sua experiência e a experiência do seu pai, adicione o valor de percentual de valor do mercado. E o total
da hora base é A mais B mais C. Este mínimo é necessário, valor base. O quaternário de companhia é um método que permite cobrar um FII de especialização. O fator de justificativa do FII é o valor adicionado na estrutura pilar de ação. Valor não improviso. Você usa o arquitório, item plano relatório, estrutura da família e sugestão de 15 a 25% do valor base. Afeto e pilar da empatia. A vida da memória e saudade de forma profissional e carinhosa, diferencial e emocional. Sugestão de 10 a 20% no valor base. Relatório pilar diário. Diálogo. Você entrega um relatório profissional de bem-estar para a família. Comunicação de valor. Sugestão de 5 a 10% com valor base, o valor da hora, total da hora base e todos os valores adicionais. Valor da hora final. Etapa 3. Criando pacote de serviço diálogo. Para facilitar a decisão do cliente, ofereça o pacote baseado na frequência e no nível de reporting. Raporte, eu quis escrever. Relatório. Pacote de frequência diferencial com cliente, preço e hora. Pacote semente básico, uma sessão por semana. Foco, escuta ativa, companhia, ideal para experiência de serviço. Valor final, cheio. Pacote raízes, completo, com 2 ou 3 sessões por semana. Relatório quaternário semanal, por e-mail, garantindo a comunicação contínua com a família. Desconto de 5 a 10% a 30%. Pacote legado, prêmio, 4 sessões por semana. Relatório quaternário detalhado, com feed de 4 pilares. Atendimento prioritário. O contrato de aplicação prática do pilar C é o diálogo estabelecendo regras claras e protegendo a integridade da metodologia dos seus valores. Detalhadamente, o contrato do pilar C, o diálogo. Título sugerido: contrato de prestação de serviço, acompanhamento afetivo, escuta ativa, walk and talk. Sugestão do contrato da cláusula de conexão. Objetivo do contrato, pilar do diálogo. Definição clara. O walk and talk compreende a fornecer o serviço de companhia, escuta ativa, estímulo, diálogo, resgate de história e exclusão de contrato e deixa claro. O contrato deve deixar claro que o serviço não inclui tarefas de cuidador, higiene, medicamento, serviço e doméstico, prevenindo ambiguidade. A metodologia pilar da sabedoria, fundamento de serviço prestado, utilizando a metodologia exclusiva, o quaternário de companhia, que garante um encontro estruturado. E a remuneração do pagamento pilar de ação de valor, especificar o valor de pacote, o pacote de valor definido na estrutura de preço, forma de pagamento, a data de vencimento e reajuste a cláusula de reajuste anual de índice e oficial da inflação. 4. Do sigilo e ética, pilar de empatia, confidencialidade, desculpa, gente. O walk and talk se compromete com o sigilo total de informações pessoais e familiares, exceção de sigilo que será quebrado apenas em casos de risco iminente. A vida do cliente ou do terceiro, protocolo de alerta ético. A comunicação do relatório, o pilar do diálogo, protocolo
de comunicação para detalhar. O quarto relatório de bem-estar será enviado. Exemplo: relatório de bem-estar quaternário enviado semanalmente por e-mail e para o nome do contratante. O cancelamento e reagendamento. A regra é de ouro. Definir o prazo, exemplo, 24 horas, viu, pessoal? Para o cancelamento sem multa. Qualquer cancelamento fora do prazo será cobrado integralmente, protegendo o tempo do trabalho do walkie-talkie. Da rescisão e proteção. Cláusula que permite a rescisão imediata em caso de falta de pagamento, desrespeito ou comportamento inadequado, garantindo a integridade profissional. Mensagem de agradecimento e encerramento. Para você, Walkie Talker, formado pela Psicofé Educação, parabéns pela sua jornada do curso. A frequência da casa foi concluída com sucesso. Mais do que apenas um certificado, você está recebendo um legado. Nós, da família Psicofé Família Educação, somos profundamente gratos por ter você escolhido o nosso método, que nasceu da sabedoria do nosso pai e amor para manter a memória da nossa mãe. Você agora carrega a frequência de certo para transformar a vida de alguém. Você dominou o quaternário de companhia, a estrutura que permite ir além do simples presença. Você tem a escuta profunda para acolher o passado, você tem empatia para transformar a saudade em honra, você tem o diálogo para criar uma ponte entre antes havia solidão. A sua missão começa agora. Use o workbook Ecos com o seu guia e lembre-se de que a voz que mais comporta é aquela que escuta o coração e vai em frente e seja o farol de acolhimento genuíno e o mundo precisa. A sua jornada continua. Use a estrutura para encontrar a frequência certa com carinho e gratidão. A família fundadora da Psicofé e Educação. Pessoal, aqui só foi uma introdução do que é o Walkie Talker. Eu vou ter um curso que a gente vai ministrar. E se você quiser entrar para a turma, estamos com vagas em aberto. Você pode entrar pelo WhatsApp, que é 11 9 7029 7350. E você vai ter um encontro conosco através do Google Meet. Vai ser à noite, entendeu? A partir das 19 horas. Vai ser 2 horas de curso durante 3 meses, entendeu? E se você quiser se profissionalizar e quiser uma mentoria, eu estou à disposição. Aqui eu finalizo o meu curso, uma introdução daquilo que vai ser o curso, para você que desejou ter um curso de Walkie Talker, entendeu? A Psicopé agradece, eu e a Rosângela, e estamos aqui entregando ouro para você, entendeu?